Fala galera que se liga aqui no canal Elétrica em Questão. Então vamos lá. A questão fala o seguinte: na cozinha de um navio mercante, o aquecimento do forno do fogão é feito por um banco trifásico de resistores, em que cada resistência vale 44 ohms. Tem um banco de resistência, né? Ligadas na composição trifásica, e cada resistência vale 44 ohms. O forno possui apenas duas regulagens de temperatura, significando eletricamente que o banco está conectado, então, ora em estrela, ora em triângulo. A figura abaixo apresenta os diagramas elétricos para as duas regulagens de temperatura. Então aqui eu tenho, ó, nível de temperatura. Então, eu tenho dois níveis de temperatura. Em um nível, o banco está ligado em estrela. No segundo nível de temperatura, então esse aqui é o, vamos dizer aqui, que é um nível de temperatura. E no outro nível de temperatura, é o fechamento do banco em triângulo. Vamos ver. Então, ó, mostrando aqui abaixo. Então, confirmando aqui, ó, fonte. Então, aqui eu tenho a fonte de tensão trifásica. E aqui do outro lado eu tenho o meu banco de resistências. Nesse banco de resistências aqui, centro estrela, tá ligado em estrela. Então, a temperatura 1, ligação em estrela. Temperatura 2, ligação agora é em delta. Beleza. Então vamos ver. Sabendo-se que o banco de resistores é alimentado por uma tensão trifásica balanceada, cujo valor eficaz da tensão entre fase e neutro é de 220. Então, os valores em watts das potências trifásicas mínima e máxima. Então, eu quero saber qual é a potência trifásica, a mínima e a máxima, dissipadas no banco de resistores, respectivamente, são. Então, basta calcular, né, as potências na ligação na temperatura 1 e na temperatura 2, ou seja, em estrela e em triângulo. Vamos ver aqui primeiro, banco ligado em estrela. O banco está ligado em estrela. Então, nesse caso aqui, a corrente, ó, corrente de fase. Tá, aqui a corrente numa fase será o que? Tensão de fase vezes resistência sobre corrente de fase. Então a tensão de fase, ó, se a tensão de fase é a tensão fase de neutro, que a banca falou aqui, ó, que a tensão entre fase e neutro é 220. Então a tensão 220 qual o valor da resistência de fase? Então, cada fase, então cada resistor desse aqui, ó, a gente vai passar pelo resistor. Então, esse cara aqui é a resistência do resistor instalado, que é 44 ohms, que vai me dar o valor de 220 dividido para 44, eu vou ter 5 amperes, valor da corrente. Beleza. E o valor da potência? Aqui, ó, potência trifásica em Y, né? Em estrela. Basicamente somatório das potências dissipadas em cada fase. Fase 1, fase 2 e fase 3. Aqui, ó, vai ser 3 vezes tensão de fase
vezes corrente de fase. Eu vou ter então ali 3 vezes tensão de fase 220, corrente de fase 5 amperes. Então o valor ali da minha potência trifásica é 3.300 watts. Beleza. Então aqui eu tenho o valor da potência dissipada pela minha resistência quando eu tenho aqui a temperatura 1, então o fechamento em estrela. Galera, fechamento em triângulo. Então, fechamento em triângulo vai ser o seguinte: eu vou ter que fazer uma transformação. Uma transformação para facilitar os meus trabalhos aqui. Então, que transformação é essa? Eu tenho o meu diagrama, meu fechamento aqui em delta, correto? Só que eu tenho que transformar para estrela. Então, o equivalente delta em estrela, ó, vejo aqui que quando eu quero transformar esse equivalente delta em estrela, eu divido a resistência, ó, por fase por 3. Então, cada resistência, que seria 44 ohms, né? A licença R 44 ohms, agora vai ser R sobre 3. Então, agora eu transformei a minha conexão, que anteriormente era em delta, em estrela. E ele vai dissipar agora a mesma corrente e a mesma potência, né? Se fosse, se eu for comparar aqui com o meu circuito realmente em delta. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Então, primeiro eu vou calcular a corrente, né? Corrente de fase, já que eu transformei em delta, né? Ó, transformei o delta em estrela. Aqui, delta. Eu transformo para estrela para ficar mais fácil os meus cálculos. A corrente de fase é tensão de fase. Então, tensão de fase é 220, conserva, não continua, 220. Sobre a resistência de fase. Então, a resistência de fase agora vai ser R sobre 3, ou seja, 44 ohms dividido por 3. E com isso eu vou ter o valor aqui. Então, vamos fazer 220. Aqui está dividindo, passa multiplicando 44. 3 sobre 44. Vai dar 220 vezes 3 dividido para 44. Eu tenho o valor de 15 amperes. 15 amperes. Beleza. Então a minha potência trifásica delta é 3 vezes a tensão de fase, corrente de fase. Então aqui eu vou ter 3 vezes tensão de fase 220, corrente de fase 15 amperes. 15 amperes. Então 3 vezes 220 vezes 15, eu vou ter o valor de 9.900 watts. Então essa aqui é a minha potência dissipada quando o banco de resistências é ligado em delta. Então vamos ver ali na resposta que o que ele quer. Ele quer a potência trifásica mínima e a máxima. Então a mínima vai ser 3.300. Então a mínima vai ser 3.300. E a máxima vai ser 9.900. 9.900 é a resposta correta. Letra E. Então a potência mínima vai ser quando eu tiver o meu banco de resistência ligado em estrela. E a potência máxima dissipada vai ser dada quando o meu banco de resistência estiver ligado em
delta, que seria na temperatura 1, e seria na temperatura 2. Beleza? Então a resposta correta, letra E. Aguardo por vocês na próxima questão.